Sejam muito bem-vindos à nossa live celular, todas as quintas-feiras. Estamos aqui como hoje para poder descobrir, mergulhar no propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. O nosso intento é despertar você para servir melhor ao Senhor. É levantar pelo Espírito Santo de Deus você na força do Senhor, para você fazer uma grande obra junto conosco, para o nosso Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, muito bem-vindo, reúna aí com a sua casa, a sua família, para ouvir a palavra do Senhor e juntos também adorarmos e louvarmos a Deus. O Salmo 126, Deus é louvado porque Ele fez com que o seu povo fosse retirado do cativeiro. E assim nos diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, aleluia, contentes com o Senhor. Vamos juntos cantar, vamos juntos louvar ao Senhor. Gostaria que você aproveitasse esse tempo para cada vez mais se aproximar de Deus, ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Adore-o conosco. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. É só você clamar e buscar a face do Senhor. Ele ouvirá o teu clamor e virá te socorrer. Espere por Ele, justo e fiel é o nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel,
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Ele te libertará. O nosso Deus é o nosso libertador. Pai, nós nos voltamos para Ti, porque sabemos que não há outro caminho. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Deus. Quantas vezes tropeçamos, quantas vezes erramos, e como fruto das nossas escolhas erradas, nos vimos em prisões, em cativeiros. Mas o Senhor, quando na nossa aflição nós clamamos e nos voltamos para Ti, Tu ouviu o nosso clamor e Tu desceu para nos livrar, Senhor, confrontando e destruindo os adversários que sobre nós nos oprimiam, Senhor. E hoje nós podemos cantar esta canção, Senhor, com alegria, porque um dia o Senhor ouviu o nosso clamor. Um dia o Senhor operou nas nossas vidas, nos tirou do forte cativeiro do inimigo, quebrou as correntes que nos amarravam e nos prendiam e fez de nós um povo livre para o seu louvor. Nós queremos viver cada dia da nossa vida, Pai, expressando a Ti a nossa verdadeira adoração e reconhecendo que não há outro além de Ti como nosso Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Ah, Senhor, o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento. Traz-nos o Teu perdão, Senhor. E a cada dia nós venhamos fortalecer a nossa aliança contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Podemos hoje compartilhar com você da alegria de ir juntos, estarmos aqui para poder liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quero sim expressar minha gratidão por você estar junto conosco, buscando servir a Deus, buscando adorá-lo, no propósito de ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E hoje eu trago a você uma palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 40, e os últimos versículos do 28 ao 31. Você pode acompanhar comigo. Nos diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa e nem se fatiga? Ele é insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Olha o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Renovo para o cansado
é o tema desta ministração. E biblicamente nós vimos, Deus ele não se cansa, como diz o texto. O nosso Criador não sabe o que é cansaço. Mas nós, seres humanos, nos cansamos. Numa maratona, aqueles que estão como esportistas ali, eles se cansam. Quando terminam a maratona, está todo mundo exausto, cansado. Assim como nós também, depois de um dia de muito trabalho, de peleja, de muito esforço, nós sentimos nosso físico abalado. E aí recorremos a uma noite de sono para restaurar-nos desse cansaço diário. Mas esse cansaço aqui, descrito na palavra do Senhor, não é só o cansaço físico do ser humano. Há também outro tipo de cansaço, é o cansaço emocional. Deus dá força ao cansado e àquele que não tem mais vigor. Dentro das lutas, dentro das pelejas do dia a dia, muitas vezes, ou por não termos tido êxito e resultado do nosso investimento, nós nos sentimos cansados, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E independente do resultado, nós também precisamos do renovo para as nossas forças emocionais. Quantas vezes nós estamos assim, cansados e cansado, exausto. Muitas vezes nós, de dentro do nosso coração, há um apelo: vamos desistir disso, vamos largar isso para lá. Isso só está me dando dor de cabeça e cansaço. E decisões tomadas em cansaços, em preocupações, são decisões erradas. Muitas vezes nós vimos que pessoas desistem de grandes propósitos de Deus, de grandes alvos, por se sentirem momentaneamente cansados ou por não ter a esperança nesta palavra que hoje trago para você, o renovo de Deus para o cansaço. Deus sabe da limitação humana e para o cansado, para os dias do cansado, Ele tem preparado um renovo das nossas forças espirituais, emocionais, renovo também das nossas forças físicas. O Senhor, Ele mesmo, em Mateus 11, um texto muito conhecido nosso, o Senhor chama para vir a Ele aqueles que estavam se sentindo cansados. E nesse texto de Mateus 11, Ele está falando não do cansaço físico, Ele está falando do cansaço emocional. É tanto que no texto Ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. Nós vimos também Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo declarando que os gálatas não deviam se cansar de fazer o bem. Não só quando estamos lutando por algo, né? E não temos tido resultado, e estamos investindo. Também nessa parte, Paulo ele lembra que, pelo Espírito de Deus, que nós não devemos cansar de fazer o bem. Que nós devemos lembrar que fazer o bem é uma semeadura para termos uma grande colheita da parte de Deus. Só Deus é que sabe reconhecer o esforço do nosso trabalho. Só Deus é que tem a recompensa certa para nós. Quem tentamos fazer o bem, pregar a palavra, testemunharmos, independente das circunstâncias da nossa vida, independente se estamos investindo em algumas pessoas e elas não têm reconhecimento. Nós devemos buscar não o reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento do céu, o reconhecimento de Deus.
Isaías capítulo 35, versículos 3 e 4, nos escreve o profeta da parte de Deus: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos trôpegos. Mais uma vez aqui nós vimos pela palavra do Senhor a questão do cansaço, as mãos frouxas, as mãos decaídas, né? É a expressão que mostra o cansaço de lutas, de investimento, de muito trabalho, sem ou com o êxito, né? E os joelhos trôpegos, quer dizer, joelhos vacilantes, né? Quantas situações em nossa vida, nós, ao sentirmos cansados, dá vontade de nos abater, de parar, de desistir. Quantas situações nos fazem até cair. Joelhos trôpegos fala de queda, fala de tropeço, fala de falta de força para caminhar, para andar, para correr, para alcançar a linha de chegada, para alcançar o resultado desejado em nossas vidas. Duas situações precisam acontecer para recebermos o renovo de Deus para os cansaços que tem nos alcançado, principalmente, como eu estou falando hoje, do cansaço emocional. Nós vimos Deus operar sobre o cansaço do homem, sobre o cansaço do seu povo, o cansaço da sua igreja. Primeiro, lembrando daquela experiência de Davi, depois de uma grande batalha em Ziclag, ele perde as suas esposas, filhos, junto com o seu exército. Ele se vê cansado, ele se vê frustrado. Ele foi lutar e aí o inimigo agiu enquanto ele estava em guerra, em luta, e aí tomou suas mulheres e saqueou. E quando Davi voltou com o seu exército, Davi se viu cansado, triste, oprimido, né? E ali nós vimos uma forma, né, de Davi ter acessado o renovo de Deus, o renovo para as suas forças emocionais, né? Davi, ele tomou a decisão, quando ele viu o desânimo por parte de todos, os homens do seu exército revoltados. Então, pôs-se Davi, diz o texto de 1 Samuel, capítulo 30, que Davi retomou forças em buscar o Senhor. É a primeira situação onde você vê Deus, biblicamente, manifestando e renovando as forças do seu povo, daqueles que o amam, que o buscam, que o temem. Talvez você precisava ouvir essa palavra hoje. Você se encontra cansado, fatigado. Muitas experiências da sua vida têm te levado a isso. Talvez você tenha investido na sua casa, na sua família, no seu casamento, e não tem tido ainda o resultado, e aí você está cansado disso. Você fala: eu estou cansado desse problema que eu estou enfrentando, eu estou cansado desse relacionamento, eu estou cansado desse meu trabalho. E logo depois do cansaço, se nós formos levados pelo nosso coração cansado, nossa alma cansada, aí vem logo o apelo para o quê? Desistir, para parar. Davi, ele estava nesse pé, Davi estava nessa situação. Os homens já queriam dar cabo, parar com tudo, abandonar ali, falar: não vale mais a pena a gente correr, não vale mais a pena a gente lutar, a gente batalhar. E Davi, ele recobrou o ânimo quando ele buscou a Deus. E o Senhor se fez ao lado de Davi e levantou Davi da sua fraqueza, renovou Davi no seu cansaço. Ele renovou ali a alma de Davi. Depois Davi volta a lutar, e aí Davi tem êxito na batalha, tem êxito nas conquistas, tem êxito na restituição que tanto ele desejava da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. E assim, quando Deus
viu o esforço de Davi em buscar renovar diante do Senhor, em buscar no Senhor renovar as suas forças, trazer de volta o ânimo, a alegria ao seu coração. E amados, quando Jesus disse, vinde a mim, quando ele falou aos seus discípulos, vinde a mim vós que estáis cansados, Jesus já estava indicando onde nós seremos renovados dos cansaços dessa vida. Só no Senhor, só em Cristo Jesus, só lançando a sua fé, a minha fé nele, só buscando o Senhor é que nós teremos um renovo. A segunda situação é quando o Senhor, ele vem a nós. A primeira é quando nós vimos a Deus, nós chegamos a Deus, nós buscamos, mesmo na nossa fraqueza, mesmo muitas vezes com a nossa vontade abalada, e não dá nem vontade, mas nós recobramos ali a nossa força e buscamos a Deus, e aí somos renovados. Lembro de muitas situações aonde tudo contribuía para que eu não saísse aquela noite, fosse à igreja e cultuar ao Senhor. Eu creio que muitos de nós que estamos aqui nessa programação, ouvindo essa palavra, já passamos por isso. Eu não estou com vontade, eu estou cansado, hoje não dá para ir para a igreja não. Aí de repente vem aquele ânimo assim, aquela disposição rápida e fala, não, mas eu preciso buscar o Senhor, mas eu vou a Deus, eu vou à igreja, eu vou louvar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou para a minha célula. E ali quando nós chegamos naquele ambiente em buscar a Deus, a face do Senhor, em ouvir, escutar a voz do Espírito Santo de Deus, quando nós voltamos para casa, depois de um culto daquele, depois de uma ministração daquela, de orações, aí nós olhamos e falamos, verdadeiramente, o Senhor renovou as minhas forças, Deus arrancou o meu cansaço, me deu vigor, me deu alegria, e eu estou pronto para mais um dia, para mais uma batalha, eu estou pronto para seguir a minha jornada e alcançar o propósito de Deus, as promessas de Deus para a minha vida. A segunda situação é quando Deus vem a nós, e aí Paulo fala em 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17, ele diz assim, todos me desampararam, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Aqueles momentos que a gente olha para os quatro cantos e não tem ninguém que nos compreenda, ninguém que nos ajude, ninguém que nos abrace, ninguém que estenda aqui na terra a mão e fala, vamos levantar, levante Marcos César, Deus tem uma obra na sua vida. Não, tem momentos que a gente se vê sozinhos, desamparados, esquecidos. É a nossa liderança, muitas vezes o pastor, a pastora, muitas vezes o líder não foi atrás de nós, ou talvez o próprio discípulo, sabendo da luta do seu líder, do seu líder de célula, não vai, e a gente se encontra sozinho, desamparados. E é nesses momentos que a gente percebe que a presença de Deus se manifesta. Paulo disse, todos me desampararam, mas quando Paulo percebeu quem estava ao lado dele, o Senhor, e o que Deus fez? O fortaleceu. É isso que você tem que entender. Se você está tendo forças ainda, mesmo cansado, busque a Deus. Não pare de buscar a Deus, não pare de orar, continue orando. Mas já faz tempo, já anos que eu estou nessa luta, nessa batalha. Olha, a menos que o Senhor fale, desista, Ele não vai falar, né? A menos que Ele fale, pare, mas eu tenho certeza que se Ele tem um propósito, se Ele tem uma promessa para a sua vida, nesta área, seja na sua família, nos seus estudos, no seu ministério, é melhor você ouvir a voz do Espírito de Deus e não desistir. Perseverar. Estou cansado, mas eu não tenho ânimo. O Senhor virá. Se você não for a Ele, se você não buscar, se todos te desampararem, se você olhar para os quatro cantos e não ver saída, não ver solução, não ver uma resposta, você pode saber que como Deus fez com Paulo,
Paulo escreveu a Timóteo, seu discípulo, desta forma: olha, quando eu vi, eu não tinha mais vontade de buscar Deus, eu não tinha mais vontade de continuar, as pessoas me desampararam, não deram mais crédito, aqueles que ouviam não receberam a palavra. Eu lembro Atos 18, quando Paulo estava pregando em Corinto, os judeus ali não receberam a palavra e fizeram oposição, e isso cansa. São apelos que vêm para a gente dizer: mas eu estou fazendo certo, estou fazendo bem, e as pessoas não querem, pastor, não querem reconhecer. Primeira coisa que vem é o cansaço e a vontade de dizer assim: não, eu já investi muito, eu já orei muito por essa pessoa, eu já visitei muito, eu já fiz e ele não quis. Não há uma situação talvez de maior, que gere maior cansaço do que essas situações, onde você está se esforçando, fazendo bem, servindo a Deus, sendo orientado, obedecendo ao Senhor, e você não tem o feedback, você não tem o resultado. Isso traz cansaço. E ali naquele momento, Deus falou com Paulo para que Paulo se fortalecesse, desse continuidade ao seu ministério, não desistisse, porque ele tinha muito povo ainda naquela cidade. Está vendo aí? Se você hoje se encontra parado no seu ministério, você já foi usado por Deus, pregando a palavra, sendo um líder de célula, cuidando de pessoas, e muitas vezes, por força dessa circunstância, pelo cansaço que veio, cargas que veio, você se sentiu sobrecarregado e desistiu, ou está pensando em desistir, de parar, né? Não, olha, glória a Deus por esse tempo de isolamento, Covid-19, eu parei, estou me sentindo melhor. E aí muitas vezes vem aí a sua alma dizer: olha, não vale mais a pena, está vendo aí? Vamos continuar assim, não quero mais compromisso com a igreja, com o ministério, com pessoas, com célula. Irmãos, Deus ainda tem muito povo nessa terra para ser alcançado por mim e por você. E você não pode deixar que o cansaço te faça desistir. Ou você busque a Deus, mas se não tiver nem forças para buscar, hoje o Senhor está falando: eis que estou ao teu lado, e vou te levantar novamente, e vou te fortalecer, meu filho, minha filha, para que faças a minha obra e leves a salvação para aqueles que estão perdidos. Ainda hoje eles podem não reconhecer, mas logo no tempo em que o Espírito de Deus convencer estas pessoas, este rebanho, aí eles vão dizer que graças a Deus, eu e você não desistimos do nosso ministério, não desistimos do nosso chamado, propósito, mesmo diante das intempéries, das lutas, dos cansaços físicos, emocionais, cansaço na nossa vida espiritual, não nos fez desistir do propósito e da promessa do Senhor. Então, querido, renove as suas forças, creia nesse mover de Deus. Sabe quem vai renovar você, suas forças? O Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que apenas nos abrir, acreditar, e seremos renovados. Lançar a nossa fé. Lembra de Pedro, daquela pescaria, aonde ele passou a noite toda e acordou logo cedo, ou passou a noite em branco, na verdade, logo cedo estava ali limpando as suas redes. Aí Jesus, ele cansado, depois de uma noite de trabalho, sem pegar nada, sem pescar nada, Jesus diz: volta, Pedro, ao mar e lance as redes. E aí Pedro diz: mas Senhor, né? Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Mas Deus, mais isso, porém, todavia. E chegamos com muitas desculpas diante do Senhor, por resultados que nos frustraram, na verdade. E aí ouvimos a voz do Espírito de Deus dizendo: volta, lança. E Pedro diz assim: nós passamos a noite inteira,
lançando redes. O mar hoje não está para peixe, mas Pedro diz, mas sob a tua palavra, sobre a tua palavra, nós voltaremos a pescar e nós voltaremos a lançar as nossas redes sobre a tua palavra. Esta é a palavra de Deus para a tua vida, no seu ministério. Essa palavra do Senhor para essas lutas, para essas batalhas que você está travando elas, porque você sabe que Deus tem promessa para salvar seu esposo, sua esposa, seu filho, mesmo que hoje eles não queiram, estão resistindo, a sua casa, o seu lar, a salvação de Deus para o seu trabalho, para as pessoas ali, para os seus colegas, pessoas que você tem investido, porque o nosso ministério não é para coisas, nosso ministério é para pessoas, e nós por isso não devemos desistir, retomar as nossas forças, esperar em Deus o renovo das nossas forças, deixar que o Senhor opere no nosso cansaço, nos renovando, nos dando forças para nós continuarmos a nossa jornada. Pai, nós oramos, ó Deus, por cada um que se encontra agora aqui nesta programação da nossa live celular. E nós apresentamos ao Senhor a nossa fraqueza, a falta de forças para continuar, o desânimo, o cansaço, na verdade, emocional, físico, espiritual. E hoje esta palavra nos vem da tua parte, Senhor. Deus, na certeza desta palavra, nós, meu Deus, receberemos do Senhor o renovo para as nossas forças. O Senhor removerá todo o cansaço e nos dará vigor. Deus, e subiremos, como diz o texto da tua palavra em Isaías 40, subiremos novamente como asas de águia. E nós vamos correr e não vamos nos cansar, andar e não mais nos fatigar. No Senhor, nós renovaremos as nossas forças e voltaremos a caminhar, até que o Senhor volte a nos buscar. Deus, o Senhor achará em nós um coração disposto e disponível, aliado a Ti, ó Deus, para continuarmos servindo a Ti, alcançando muitas almas para o Senhor Jesus. Aleluia. A nossa igreja trabalha nesse propósito, nessa visão de igreja em célula, reunida nas casas e reunida no templo, ganhando almas para Jesus, pregando o Evangelho, levando a salvação do Senhor aos perdidos. Junte-se a nós, faça parte da nossa família e ande, tá? E assim, uns aos outros nos fortaleceremos, seremos instrumentos de Deus para animar uns aos outros, para ser o ombro amigo uns dos outros, para estendermos as mãos uns para os outros e continuarmos a nossa jornada de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus, de glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. E eu gostaria que você fosse agora nos comentários, né? E fizesse uma aplicação prática dessa mensagem, dizendo o que Deus falou com você nesta mensagem. Então, com certeza, as pessoas que acessarão também serão edificadas, né, com a sua resposta. Gostaria também que você desse o seu like, né, compartilhasse essa mensagem com amigos, com pessoas, e também, se ainda não o fez, inscrevesse em nosso canal e apertasse o sininho aí da notificação, para que todas as vezes que tivermos um novo vídeo desse abençoador, você seja avisado. Um beijo no seu coração, que o Senhor nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.